Eu estou aqui com o professor Wildberg Alencar, ele é fisioterapeuta, especialista em terapia intensiva e mestre em medicina interna. E ele tem uma carreira, né, na fisioterapia, que além de professor, ele atua também na unidade de terapia intensiva e hoje ocupa o cargo de gestão. Então eu queria saber um pouquinho, professor, como é que começou essa questão da carreira, quando foi que o senhor entendeu que era algo que o senhor queria fazer assim, para o resto da vida. Me fala aí um pouquinho como é que começou a carreira na UTI. Bom, Davi, o que me despertou aí para a UTI ainda foi na época da faculdade, na disciplina de pneumologia. Tá? Tinha um professor na disciplina de pneumologia e abriu muito as portas para mim, professor Gildo, e daí eu comecei a me interessar por essa parte da fisioterapia. Essa parte da fisioterapia ela tem um resultado um pouco mais imediatista e eu sou um pouco mais imediatista, então isso me atraiu muito. Que a gente vê o resultado em um tempo relativamente curto. Eu não vou dizer imediato, mas em um tempo relativamente curto. Então, isso me atraiu a ir para a terapia intensiva. Certo, eu gostei, é uma justificativa que eu não conhecia até então, certo? Mas é bem interessante, então, começar por essa linha. Então, despertou para essa área na terapia intensiva, lembrando que a fisioterapia ela tem diversas áreas de atuação, Sim. Né? E aí acho que uma disciplina, né, um professor, acho que isso sempre tem muita influência. E aí já pensando nisso, hoje você também é professor, né? Atua Sim. como professor. Você acha que você influenciou muita gente, muito aluno a escolher a área de terapia intensiva também? Eu acho que sim, e é engraçado que às vezes até em sala de aula alguns alunos dizem: olha, professor, eu nunca vou seguir essa área. E aí depois de 2 anos você se depara com esse aluno em um curso de pós-graduação. Certo. E aí, oi professor, eu estou aqui. Então acho que muita gente termina indo para a área de terapia intensiva. Não é a mais procurada, mas muita gente termina indo sim para essa área de respiratória e terapia intensiva. Certo. Você também teve a atuação, né, assim, dentro da unidade de terapia, hoje na parte de coordenação, mas também você teve a sua primeira experiência atuando como fisioterapeuta na terapia intensiva, né? Então, em relação a essa sua primeira experiência aí na terapia, teve alguma dificuldade, sair da graduação, né, e entrar numa sala de hospital já cuidando de gente, cuidando de vida? Sim, foi muito difícil, porque, Davi, a graduação ela nos dá um alicerce, mas não necessariamente esse alicerce ele é suficiente para entrar numa terapia intensiva. A gente tem que pensar que na terapia intensiva tem o paciente crítico, o paciente grave, aquele paciente que a vida dele está nas suas mãos durante o momento que você está atendendo esse paciente. Então teve uma dificuldade enorme inicialmente para poder se localizar, se situar dentro da terapia intensiva. Certo. Depois de atuar na terapia intensiva, né, veio a parte do ensino. Sim. A parte do ensino, você acha que a influência de você ter praticado, ter vivido isso na terapia intensiva no dia a dia, você acha que isso ajuda o professor a dar mais base para o ensino? Você acha que isso é extremamente necessário? Na minha concepção, sim. Você ensinar o que você fez torna muito mais fácil. O exemplo e a vivência com o paciente, para que você possa repassar a sua experiência para o aluno, é muito mais fácil do que apenas você ir para o livro. Né? Claro que você tem que estar se atualizando, você tem que estar na crista da onda da informação, mas a prática ela foi muito boa. A prática baseada na evidência científica. Certo, aí depois teve uma transição aí, né? Você passa para a parte de coordenação, né? Para a parte de gestão hospitalar, né? E hoje cuida no hospital da parte justamente de gestão, né? Cuidando de outras pessoas e outros fisioterapeutas que estão atuando na terapia intensiva. Mas me fala um pouquinho, como é que foi essa transição? Bom, inicialmente foi meio que por falta de uma pessoa nesse cargo. Então não existia oficialmente esse cargo, mas existia sim a necessidade de uma pessoa que fizesse a coordenação. Então me colocaram tipo assim, toma esse abacaxi, que esse abacaxi é seu, descasque. E aí comecei fazendo a parte da gestão realmente mais administrativa. E depois me veio a chance de fazer uma gestão mais técnica, a gestão mais científica. Então hoje eu faço gestão das duas formas. Em um hospital eu faço a gestão técnica, que é a gestão científica. Em outro hospital eu faço a gestão administrativa também. Então consigo fazer as duas coisas atualmente. Certo. Então, para uma pessoa que de repente está saindo da faculdade agora, né, começou a pós-graduação na área, né,
como é que essa pessoa pode de repente galgar por um cargo desse, por uma posição dessa? Quais foram as habilidades, né, competências que você teve que demonstrar ao longo da sua carreira para que essa função ela fosse uma função que você conseguisse desempenhar com certa habilidade? Inicialmente, a habilidade mais importante, a competência mais importante é aquela que vai lhe dar o respaldo para que você tenha voz, para que você tenha condições de determinar condutas. Porque, embora seja uma gestão administrativa, mas também ela passa pela gestão técnica. Não tem como você fazer uma separação muito grande entre a administrativa e a técnica. Então, o ponto-chave para isso seria o respaldo científico, ou seja, as evidências. E partindo um pouco para a gestão administrativa, seria a relação pessoal. Aí sim, essa é a parte mais difícil, você lidar com pessoas, porque é um mundo, você sabe, Davi, que cada cabeça pensa de forma extremamente individualizada, e você entender esses pensamentos para não gerar insatisfações de forma geral, né? Isso é muito difícil, se bem que você não está isento de gerar insatisfações quando você está numa gestão. Certo. Certo, mas querendo ou não, você tem que tomar as decisões, né? Então, como tomador de decisão, né, na área de coordenação, teve algumas situações que foram assim mais delicadas, mais difíceis, porque a gente poderia de repente preparar uma pessoa que vai assumir um cargo como esse, uma pessoa que vai viver isso, sei lá, daqui a 1 ano, 2 anos, 10 anos, mas existiu alguma situação delicada e você daria alguma dica interessante para as pessoas? Como é que você supera essa situação nessa parte de coordenação, nessa parte de gestão? Sim, como eu te falei, as situações mais delicadas estão relacionadas com os interesses próprios de cada um dos componentes. Então, quando o interesse próprio, o interesse pessoal de cada um dos componentes da sua equipe, ele começa a ser superior aos interesses da equipe, essa é uma condição muito, muito, muito peculiar. E aí você vai terminar gerando insatisfação, né? Porque a pessoa vê como o interesse dele acima de tudo, então o interesse dele tem que ser, sabe, de uma certa forma aceito. E isso não é possível na gestão às vezes. Então o que é que você tem que fazer? Você tem que se respaldar de todo o aparato que você tem legal, para que você possa mostrar para aquela pessoa que não é possível, né, satisfazer a vontade dele, satisfazer o desejo dele por conta de um aparato legal. E você está assim submisso, vamos dizer assim, a um aparato legal. Então você não pode tomar decisões próprias, muitas das vezes, porque isso vai de encontro a uma legislação. Então, se você pensa no lado administrativo e pega essa legislação para se respaldar, isso lhe deixa um pouco mais com os pés no chão, lhe deixa alicerçado para que não tome uma decisão errônea em alguns casos assim. É interessante porque agora se veio com mais um componente, né, que demanda estudo, demanda conhecimento, né? Então a gente viu a parte técnica que demanda conhecimento, a parte administrativa e agora inclusive a parte legislativa, né, da legislação que rege também a parte da UTI, é isso mesmo? Sim, então sim. Acho que tudo termina culminando na parte de conhecimento, assim, a importância que o conhecimento tem para ajudar as pessoas a gerirem melhor. Sim, sim. Tudo vai partir de conhecimento. Quando você está fazendo gestão, tem um pouco de você, mas tem muito do seu conhecimento. Ou seja, o que você está colocando na sua gestão deve sempre estar baseado em evidências. E quando a gente diz baseado em evidências, nem sempre é evidência pessoal, e sim uma evidência com respaldo técnico, respaldo científico, respaldo legal. Então tem que buscar isso. Ok, então assim, foi interessante a gente ver 2 pilares, né, que são bem interessantes, o pilar do conhecimento e o pilar da habilidade, né, interpessoal. Você disse que sem isso não tem como fazer uma boa gestão, né? Então, para finalizar, teria mais alguma dica para uma pessoa que está começando, de repente até está saindo da faculdade agora, está começando na área, qual seria uma dica assim preciosa para essa pessoa galgar aí grandes patamares assim na sua carreira? Bom, a primeira dica esqueça a gestão no momento.
esqueça a coordenação, né? A primeira dica é: vá para a prática, certo? A primeira dica é: se atualize. Eu falei há pouco tempo atrás que a gente tem que se manter na crista da onda de informação. E é exatamente isso. Imagina um surfista que ele pega a sua onda e está lá em cima, na crista dessa onda. E ele estando na crista dessa onda significa dizer o quê? Ele está aproveitando o melhor dessa onda. Se ele desce muito nessa onda, a onda vai engolir esse surfista. Então é a mesma coisa do ponto de vista de informação. Você precisa estar sempre bem informado. Literatura científica não falta, né? Há muito tempo atrás a gente não tinha internet. Hoje você chega na internet e você baixa 30, 40, 50 artigos de um determinado tema. Então se manter informado é isso que vai lhe dar segurança para tomar a decisão correta junto ao seu paciente. Então, estar na crista da onda da informação técnica, é uma dica que você não pode, né? A gente às vezes diz: olha, é uma dica, mas essa você não pode esquecer. Tá bom? Professor, maravilha, eu lhe agradeço, né? Agradeço também a todo mundo que está participando aí do canal, participando, mandando até dúvida, né? Interagindo. Então continue curtindo, compartilhando esse conteúdo e mandando para outras pessoas, caso você ache ou julgue que essa informação pode ajudar outras pessoas também, tá bom? Professor, mais uma vez, muito obrigado, né? E aí, ficamos por aqui e até a próxima. Um abraço.